Recentemente a Panini anunciou a publicação da série do Demolidor da fase do Bendis, mas disse assim: vamos publicar a fase do Bendis. E tá errado se for assim, mas eu acho que não vai ser. Vou explicar todos os detalhes pra você neste programa. E salve galera, Charlão na área, tomando aqui um cafezinho com você, hein? Pra gente bater um papo a respeito desta série que você precisa ter. Esta série você precisa ter, que vai ser a fase do Demolidor do Brian Michael Bendis, que não é apenas do Brian Michael Bendis, mas também do Ed Brubaker. Eu vou te explicar isso. Vou explicar porque eu já fiz vídeo aqui, que eu falei, foi lá no final do ano, eu falei assim, cara, eu acho que a Panini vai publicar, eu acho. Fiz assim um exercício de futurologia, acertou, miserável, a Panini anunciou. Só que aí ficou o questionamento, porque eu também fiz um vídeo aqui depois falando, olha, eu acho que essa fase precisa ser publicado formato ônibus. Recentemente a Panini fez um anúncio de que vai mesmo publicar essa fase, mas não vai ser em formato ônibus. Vai ser em formato capa cartão, estilo assim, sabe esse estilo Epic Collection, estilo as maiores sagas dos X-Men? Vai ser nesse formato, capa cartão, papel couché, tá? E teve um engraçadinho que veio aqui falar assim, Charlão, agora ficou triste porque não vai publicar em ônibus. Ai, meu Deus do céu. Não, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte. Primeiro que, como é que eu vou ficar triste se eu ter a coleção inteira? Aqui, ó. Isso aqui essa aqui é a coleção do amor, hein? Esta aqui é a coleção do desejo. Eu não tô vendo, mas aí do outro lado tem vários olhinhos brilhando agora, porque eu tenho isso aqui completo. Eu nem preciso de ônibus, não preciso da publicação. Eu tô falando por sua causa. Porque eu estou interessado que você tenha a melhor experiência com esta fase, que é espetacular. Isso aqui é espetacular. Espetacular, é maravilhoso. Demolidor da fase do Bendis é um negócio realmente assustador. Pra você que só leu o quadrinho lá nas antigas, acha que o quadrinho parou nos anos 80, eu considero a fase do Miller, assim, pela inventividade, criatividade. O Miller desenvolveu muitas coisas que o Bendis utilizou, então eu coloco ainda do Miller na frente. Mas em termos de qualidade narrativa, cara, isso aqui é loucura, tá? E eu vou explicar pra você aqui como é que vai ser essa publicação da Panini, pelo que anunciou, o que eu acho que vai ser. Porque não explicou direito. Os caras da Panini, cara, estão com a comunicação muito abaixo do que já foi. A comunicação da Panini piorou. Eu vou fazer vídeo sobre isso. Você quer vídeo sobre isso? Comenta aqui comigo. Seguinte então, deixa eu tomar um cafezinho aqui, ó. O papo é o seguinte. Eu vou te explicar por que você deveria comprar... Não, eu já expliquei isso, já fiz vídeo explicando por que isso aqui você tem que ter na sua coleção e tal, mas eu vou falar sobre a forma de publicação da Panini. É o seguinte... Não é correto dizer que essa saga, essa fase, é fase do Bendis apenas. Ela é uma fase do Bendis e do Brubaker. Tem que colocar junto isso, tá? E a Panini anunciou que vai lançar 6 encadernados. A série Demolidor do Bendis, como foi anunciada. Esses anúncios mais ou menos aí, que não anuncia, não informa nada. Mas eles anunciaram, vai lançar em 6 volumes, tá bom. Quando esta coleção saiu pela Marvel Deluxe, aqui no Brasil, ela saiu com os seguintes encadernados. Nessa ordem, que eu tô te mostrando aqui é na ordem, tá? De leitura. Demolidor Revelado. Tá? Aqui vai um pequeno adendo. Neste encadernado aqui a gente vai ver, logo no começo, a queda de Wilson Fisk. Wilson Fisk, rei do crime, disso aqui, vai passar por determinada situação lá e ele vai pro buraco, né? Quase que literalmente vai pra vala. Aí, a gente tem a sequência aqui, Demolidor, o rei da cozinha do inferno. Rei da cozinha do inferno. O título é sugestivo. Certo? Depois vem o decálogo. E aí, vem aqui, ó, o demônio do pavilhão D. Que é o ápice da fase, na minha opinião. Tá? Aqui no demônio do pavilhão D, nós temos até a edição 81. Quem escreve aqui é o Brian Michael Bendis. A partir da 82, ou é até 80, 81, é por aí, tá? É o Ed Brubaker que assume. E o Ed Brubaker está assumindo no meio de um arco que é o ápice da fase. Você entende isso? O Brubaker assume a fase do Demolidor. O Bendis passa o bastão. Não é assim que ele terminou um arco e começa outro com o Brubaker. Não. Está no meio de uma história. Está no meio de uma trama extremamente importante. Ápice dessa fase. Espetacular. Neste momento, o Bendis sai do título e quem assume vai ser o Brubaker.
tá? Provavelmente o Bendis estava sobrecarregado de trabalho, de projetos. Nessa época aqui, ele estava escrevendo muitas coisas, ele estava revitalizando os Vingadores, fazendo uma das mais importantes fases dos personagens de todos os tempos. A fase que saiu aqui nessas Marvel Deluxe também, que é um negócio extraordinário. O Brubaker também, o Bendis também, além de fazer o Demolidor, ele fez a extraordinária fase da Jessica Jones em Alias, que a Panini fez o favor de publicar só um pedacinho aí agora nessa Marvel Essenciais, tá? Essa Marvel Essenciais, ela pega só um pedacinho, cara. Por esse arco que você pega... Esse arco não, por esse pedaço de arco que você pega só com essa Marvel Essenciais, aí você não consegue ter uma noção do que é Alias no completo. Alias tem que ler inteiro. Elias tinha que sair como? Em ônibus, claro. Ou pelo menos como publicou antes nos 3 encadernados. Poderia ser 3 encadernados dentro da Marvel Essenciais, mas a Panini não publicou inteiro. Elias, você tem que ler inteiro, é brilhante, brilhante, brilhante. O Bendis estava sobrecarregado, muito provavelmente de tantos projetos, focado na revitalização dos Vingadores, que ele fez de forma brilhante. E aí o que acontece é que ele sai do título do Demolidor e quem assume é o Ed Brubaker, que dá sequência a este encadernado aí, né, o Demônio do Pavilhão D. Depois a gente tem a parte do demônio e olha o título do último. Lembra que eu falei que acontece no primeiro encadernado? Como é que chama o último encadernado? O Retorno do Rei. Trata-se do mesmo grande arco de histórias, tá? Isso é completamente diferente do que acontece quando termina a fase do Brubaker e o título do Demolidor é assumido pelo Endigo. Teve resenha dos 2 encadernados da Endigo aqui no canal, que é o Tentáculos do Demônio e Terra das Sombras. Muito legal, hein? Muito legal. É muito legal também. Mas ali claramente tem uma mudança de fase. Claramente corta, Retorno do Rei e tal, marcou o final, começa outra fase. Assim como depois da fase do Endigo, a gente tem a fase do Mark Waid, né? Que dá, assim, coisa, tudo... primeiro encadernado, se eu não me engano, chama o Demônio que Ri, né? Se eu não me engano, então, assim, mudou completamente. Você percebe claramente que é uma mudança de fase. No caso desta fase aqui, é a mesma fase com 2 escritores. Isso é muito importante dizer para que você entenda que trata-se, né, de uma história que tem uma completude que é produzida por 2 escritores. Então, quando a Panini anuncia que vai lançar a fase do Bendis em 6 encadernados, o que eu entendi é a Panini vai publicar exatamente o conteúdo que ela publicou lá atrás em Marvel Deluxe. Olha só, muita gente falou assim, cara, eu queria que republicasse a Marvel... Gente, esquece. Acabou. Marvel Deluxe, infelizmente. Eu adoraria que eles publicassem a Marvel Deluxe inteira de novo. Até porque tem coisas maravilhosas ali dos Vingadores, Capitão América, mas não vai publicar de novo a Marvel Deluxe. Isso aí tá muito claro. Já há muitos anos, cara, essa coleção já só faz tempo, ela já acabou faz tempo. Então assim, eu tô dizendo isso porque muita gente que tá nessa expectativa, será que vai publicar? Eu recebi no Instagram lá várias mensagens de gente falando, pô, será? Mas eu acho que... Esquece, irmão. Esquece, esquece. Não tem nenhum indício que a Panini vai republicar a fase Deluxe. Ah, mas eu queria. Eu entendo você querer, até porque eu tenho a coleção Marvel Deluxe inteira. Se não tivesse, gostaria que publicasse de forma integral, republicasse a Marvel Deluxe, mas esquece. E veja bem, com isso eu não tô dizendo que eu concordo com a editora, que eu discordo com a editora. É assim, cara. É assim que as coisas são com a Panini. É a realidade. Ou você completa a sua coleção de Marvel Deluxe com alguns volumes dos que vão sair, ou você aceita e faz a coleção nova, vende as suas Deluxe, sei lá o que você vai fazer, mas assim, não vai publicar Deluxe de novo. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Isso aqui não é informação, é achismo. Mas assim, não tem nenhum indício que vai republicar Marvel Deluxe. Vai republicar a fase do Demolidor. Eles anunciaram do Bendis, né? É assim que eles falam. O que vai publicar? Do Bendis. Eles não explicam direito. Não, vai publicar do Bendis. Porque se a Panini cometer o absurdo de publicar em 6 encadernados pegando só a fase do Bendis, sabe o que acontece? Ela encerra justamente no meio de uma história, não é nem de um arco, é no meio de uma história. Tem uma história acontecendo, no meio da história vai encerrar. Eu não acredito que a Panini vai fazer essa barbaridade. Eu não posso acreditar, em sã consciência, tudo tem limite. Panini comete suas loucuras, mas não é possível que ela vai cometer essa barbaridade de publicar a fase ali apenas do Bendis, né? Como eu já expliquei aqui que não é do Bendis, é do Bendis Brubaker. Então assim, anunciou que vai sair em 6 encadernados, tá? O que me leva a crer, isso aqui não é informação, é pura achismo e especulação. O que me leva a crer que ela vai lançar no mesmo formato que lançou na Marvel Deluxe, inclusive com os mesmos títulos, faria muito corretamente.
É claro que eu espero, inclusive, que essa nova coleção venha com algumas coisas que não tem na Marvel Deluxe, que é um defeito da Marvel Deluxe. Por exemplo, não ter as capas, as divisórias ali de cada capítulo. Ela, acho que, não sei se dizer que é um defeito ou se é uma escolha, talvez. Pode ser uma escolha editorial de não interromper o fluxo de leitura, você não tem divisórias entre os capítulos. Não é muito tradicional, mas, por exemplo, The Walking Dead não tem divisória, né? Entre os capítulos. Ele só tem o aviso ali que mudou a edição e tal, e continua sem as capas intermediárias. Mas eu prefiro que as capas tenham as capas intermediárias, alguns textos falando da importância desse material, alguns extras, enfim, eu espero uma coleção que seja mais rica de informações do que a Marvel Deluxe. Gosto da coleção Marvel Deluxe, mas ela é uma coleção um pouquinho mais pobrinha em termos de conteúdo informacional, levando em consideração que era uma coleção cara, uma coleção Deluxe. Tá? Então, esse é o ponto, mas eu sinceramente não acredito que a Panini vai cometer esse erro. Acho que foi não um erro, mas uma incompletude de informação. Vamos publicar a fase do Bendis em 6 volumes. Essa aí que falou. Não é do Bendis, é do Bendis Brubaker. É o mesmo arco de história, é a mesma coisa, tá? Eu tô me referindo à fase aqui em termos editoriais, em termos narrativos, não em termos de quem assumiu e tal. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque alguém pode falar, não, a fase é determinada pelo escritor. Sim, mas às vezes você tem fases que são em que eventualmente algum escritor entra ali e escreve 1, 2 histórias, mas você considera não a fase daquele escritor, você considera o grande arco de histórias. Artista também entra, troca, tal, mas o importante é o que eu considero o arco narrativo. Considerando o arco narrativo, são 2 escritores que fazem essa fase. Ed Brubaker e Brian Michael Bendis. A Panini anunciou em 6 volumes e não faria o menor sentido, não faz o menor sentido se a Panini publicar isso somente com um pedaço do Bendis. Não faz sentido. Isso tem que ser publicado, pedaço do Bendis e do Brubaker, porque aí você tem um arco fechado e sim, tá? Reforçando aqui, é espetacular. Não perca isso. Fica de olho, a gente vai anunciar aqui no canal, a gente vai avisando, vai anunciando no nosso grupo de promoção, etc e tal. Fica de olho, porque quando isso for publicado, não deixa isso passar. Vai na minha, não deixa isso passar, tá? Eu já li essa fase aqui. Eu li ela picada quando ela saía nas mensais. Ela tem uma história curiosa quando ela saiu nas mensais. A Panini, quando começou a publicar aqui no Brasil, acho que eu até contei isso aqui no canal, mas ela publicava num formato meio estranho, que não era nem o formatinho, nem o formato americano, era um formato intermediário ali. Aí depois passou a publicar, era uma revista que tinha o Demolidor do Bendis e o Hulk do Bruce Jones, na mesma revista. E aí depois passou a publicar só uma revista formato americano do Demolidor. Eu cheguei a ler picado ali, coisas dessa fase. Depois eu tive a oportunidade de adquirir essa coleção da Marvel Deluxe e li. Eu li 2 vezes, completo, tudo. Tá? Essa fase de Demolidor. Isso aqui é espetacular. E vou ler de novo. Na hora que sair a coleção, se for uma coleção que tiver alguns elementos diferentes ali e tal, algumas coisas extras e tal, eu vou pegar de novo. É muito bom mesmo, não deixa isso passar, tá? Então é isso, eu não acredito que a Panini vai cometer a barbaridade de publicar só um pedaço do Bendis, vai publicar inteiro, é o que nós esperamos. O que você acha desse anúncio? Você tá no hype aí pra pegar? Você já leu essa fase? Concorda comigo que é um espetáculo? Deixa nos comentários aí, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração!